Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem do livro Jesus no Lar. O espírito Neo Lúcio, o médium é Francisco Cândido Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 13, o Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por um único remédio natural, e por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina, com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E fim desse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhadores de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Lá levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito
qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Do livro Jesus no Lar, Espírito Neo Lúcio, Federação Espírita Brasileira. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis. Lamartine Palhano anotou o termo anímico, do latim anima, sopro, emanação, ar, daí alma como princípio vital, vida, é espírito que escapa do corpo após o passamento. Anímico é tudo aquilo que é relativo ao animismo. O animismo é um neologismo usado por Alexander Aksakov para significar que a alma do médium pode comunicar-se com a dele, com a de qualquer outro, pois se há certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Na prática espírita, trata-se de um estado de transe, no qual quem opera produzindo fenômenos psíquicos e mesmo de efeitos físicos é o espírito do próprio encarnado e não um espírito desencarnado, pois nesse caso seria mediunismo e não animismo. Desde que há dissociação psíquica e o espírito de uma pessoa se emancipa, mesmo que seja parcialmente, ele pode produzir os mesmos fenômenos produzidos pelos espíritos que se comunicam através de médiuns. Os fenômenos espíritas são de duas naturezas, anímicos e mediúnicos. Embora Allan Kardec não tenha utilizado esse termo, ele por diversas vezes descreveu os fenômenos chamados de medianimic, vocabulário espírita, e o explicou claramente no capítulo sobre emancipação da alma em O Livro dos Espíritos, nas questões 46, e também no seu livro Obras Póstumas. A alma encarnada, ou se preferir o próprio espírito do sonâmbulo ou do médium, pode, portanto, fazer quase o que fará a alma desencarnada, e até mais, se for mais adiantado, com a única diferença, todavia, que, estando mais livre pelo seu desprendimento completo, a alma tem percepções especiais inerentes a seu estado.
Obras póstumas, nota da página 90, nos parágrafos 92. Anotou Lamartine Palhano o termo anímico no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós almas imortais. Então ouçamos do CD Solos de Violão, Vansan, a faixa de número 9, Oração de São Francisco. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. O livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora ID. O título, O 14º Apóstolo. O autor, Paulo César Fernandes. Ele destaca 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Quem é esse autor, Paulo César Fernandes? A editora coloca na orelha do livro. Paulo César Fernandes nasceu em Marília, em São Paulo, estado de São Paulo. É professor, escritor, cantor e compositor. Mestre em filosofia moral pela Unesp e em filosofia política pela Univem. Membro da Sociedade de Estudos da Língua Francesa, com sede em Paris, na França. Publicou trabalhos sobre a filosofia de Immanuel Kant, na França e em Portugal. Fundador da Escola Ronia, Filosofia de Vida, onde leciona a filosofia das religiões, yoga e meditação. Estuda budismo, tibetano e hinduísmo nas suas relações com o cristianismo espírita. Paulo César Fernandes. Vejamos o prefácio desse seu lançamento, o 14º Apóstolo. O presente trabalho não visa apresentar uma biografia do filósofo e cientista Allan Kardec, mas trata-se de uma tentativa de aprender diretamente em seus comentários aos textos formados pelos Espíritos e por ele organizados sob a forma de Pentateuco Espírita,
os princípios fundamentais de sua filosofia e teologia, nas elevadas máximas morais do Cristo incorporados pelo homem Hippolyte Léon de Rivaio, apresentados em notas e comentários por ele expostos no monumental obra dada à humanidade sob a coordenação do próprio Jesus, que se revelou como sendo o Espírito de verdade. Como as diversas e bem fundamentadas biografias de Allan Kardec, já dadas a público, demonstraram sua inquestionável capacidade intelectualmente preparada, bem como sua bem estruturada formação como pedagogo adquirida na escola e no convívio direto com o mestre Johann Hensch Pestalozzi. Abster-me-ei da apresentação de fatos de sua vida pessoal, limitando-me a trazer a lume tão somente suas meditações filosóficas, religiosas e científicas, a partir de seus próprios excertos aos textos dos Espíritos, especialmente aqueles nas quais suas concepções de moralidade foram evidenciadas, a saber, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e obras póstumas, além de algumas experiências doutrinárias que ele revela na Revista Espírita. O objetivo deste ensaio não é outro, portanto, senão de demonstrar ou de mostrar a atualidade e a necessidade da ética espírita na contemporaneidade, entendendo-se a ética no seu sentido original, filosófico, tal como formulado por Immanuel Kant, a saber, como a postura moral que se realiza no mundo exclusivamente por um impulso interno do ser, dotado de vontade livre, depois de uma razão que é, antes de tudo, prática e age mediante a plena autonomia da vontade de um espírito verdadeiramente livre. E prossegue este prefácio na apresentação deste livro, onde enseja a análise. O prefácio é relativamente longo e desejamos então que o prezado ouvinte, ao ter acesso a esta obra, possa realmente vê-lo na íntegra. Então, prosseguindo mais à frente, no prefácio ele diz: o objetivo desse livro é, portanto, mostrar a importância do trabalho de Allan Kardec na defesa da moral de Jesus, especialmente informada sobre o princípio da reencarnação e com vistas ao atendimento da lei do progresso do Espírito, uma das leis de Deus. A comprovação empírica da pré-existência e da transmigração das almas, por ele realizada, foi de fundamental importância para o esclarecimento definitivo das máximas de moralidade formuladas por Jesus, derrubando dogmas milenares e convertendo o cristianismo numa verdadeira religião e ciência natural. Outro sim, ao mesmo tempo em que o Espiritismo resgata o cristianismo primitivo, ao comprovar cientificamente a constante relação dos espíritos com os homens e, com isso, a absoluta solidariedade e influência recíproca entre esses dois estados do ser humano, lança novas luzes sobre alguns pontos ainda um tanto obscuros para o Ocidente nas religiões orientais de origem védica, tais como as diversas vertentes do hinduísmo e o budismo vinculados, pois, de modo definitivo, a religião cristã com aqueles ensinos do Oriente a quem nada poderia espantar qualquer adepto das lições do Cristo, já que todas as verdadeiras religiões tratam da manifestação da vontade soberana de um único e mesmo Deus. Assim, esse livro, que visava tão somente prestar uma singela homenagem a Allan Kardec por ocasião da comemoração de 160 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, evidenciou-me a experiência genuína de um verdadeiro apóstolo, não somente por uma postura existencial inabalável na defesa das máximas e princípios morais de seu mestre, mas fundamentalmente por aquilo que sempre caracteriza um autêntico trabalhador da verdade, as imperecíveis obras de amor que Allan Kardec ele inspirou. Este é o prefácio, trecho do prefácio deste lançamento, o 14º Apóstolo, pela editora ID. O autor é Paulo César Fernandes. Uma boa leitura.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Jesus, no nosso dia a dia, sempre recomenda através da mediunidade de Agnaldo Paviani, o Espírito José de Moraes, 10 exercícios para o dia a dia. Ore de preferência 2 vezes ao dia. Seja sincero na oração. Nunca grite. Mantenha o bom humor. Nunca reclame. Cometa pelo menos um ato de gentileza para a pessoa mais próxima. Olhe nos olhos quando falar com alguém. Seja você no lar como é no templo religioso. Retire a máscara convencional. Sorria nos momentos difíceis. É possível que não consiga ainda executar com sucesso os 10 itens citados. Experimente tentar exercitar um item por dia. Ficará mais fácil e, quem sabe, depois de algum tempo de treinamento, consiga praticar todos. Não se esqueça de que precisamos exercitar os bons sentimentos para que eles não atrofiem, entre aspas, e comprometam a evolução do espírito. O espírito, autor desta mensagem, José de Moraes, o médium Agnaldo Paviani, e o título do livro Jesus no Teu Dia a Dia, a editora Didier. E o nosso Chico, passando por aqui, nos deixa uma nota no livro Notáveis Casos de Chico Xavier, de Oswaldo de Castro, pela GIM. Estranho pedido ao Espírito Bezerra de Menezes. Décadas atrás, alguns membros da Federação Espírita Brasileira, cuja sede era ainda no Rio de Janeiro, apresentaram a Chico um antigo livro de atas, fazendo-lhe um pedido que ele achou descabido. Comentaram que houve uma assembleia presidida pelo Dr. Bezerra de Menezes, quando ele era presidente da federação, cuja ata esquecera de assinar. Perguntaram-lhe se havia possibilidade de o Dr. Bezerra assiná-la por meio da sua mediunidade. Chico sentiu-se constrangido, porém, o Dr. Bezerra, estando presente, prontificou-se a atender ao pedido e assinou com a sua própria letra Adolfo Bezerra de Menezes. No livro Notáveis Casos de Chico Xavier, Oswaldo de Castro, pela editora GIM. Com este presente da Federação Espírita Brasileira, Palavras de Luz, a coletânea de pensamentos de Emmanuel, distribuída na obra de Emmanuel, pelo meio de unidade de Chico Xavier, nós encontramos esta informação. Se já te equilibraste do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto por cima dos próprios ombros, compadece-te dos irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual e ampara-lhes o reajuste em base de simpatia e cooperação. Do livro Palavras de Luz, Emmanuel Franciscano Xavier, pela Federação Espírita Brasileira. E assim, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Esperamos poder contar com a audiência de todos na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.